Vamos ver aqui programação funcional e aplicação em games. E vamos ver como usa a programação evolucionária. É a ideia de você usar para games, né? Certo? Então, aplicação em games. E por que usar programação evolucionária? Porque, como nós estamos trabalhando com um sistema que trabalha com árvore binária, que é o Lisp, a programação evolucionária se comporta muito bem nesse aspecto. E vamos ver como é que fica. Tá? Otimização em algoritmos genéticos. O algoritmo genético surgiu nos anos 80, 90, mais ou menos. É uma forma de otimização, ou seja, você tem uma função objetivo, você tenta atingir esse objetivo, para que é adequado a problemas mal estruturados, ou seja, você não tem uma função objetivo muito bem comportada. Então, isso se propõe bem a esse tipo de problema. Né? Então, a ideia seria, digamos assim, inventar a natureza pelo método de seleção e cruzamento. Certo? Só que tem que detalhe aqui, o algoritmo genético ele simula o método de simulação e cruzamento. Não dá para criar espécie nenhuma, então aquela originalidade de espécie você não consegue. Apesar do algoritmo genético do computador ser bem mais poderoso que a genética biológica, não funciona, certo? Então o algoritmo genético usa seleção e cruzamento e não consegue criar espécie nenhuma. Tá? A origem das espécies não vai funcionar. Certo? Como é que é a ideia do algoritmo genético? Bom, você tem aqui nessa figura aqui, do lado esquerdo, você tem uma população de uma espécie. E você note que você tem um conjunto de vetores digitais, A1, A2, A3, A4. Então, esses vetores são os cromossomas. Né? Você pode ter cada espécie um monte de cromossomas, cada cromossoma com um conjunto de bits. Né? Então, o gene seria um bit. Ok? Certo? Então, essa população é um conjunto de vetores, ou seja, uma população é parte do que se chama, em álgebra, espaço vetorial. Certo? Então, esse espaço vetorial é onde você vai ter todos os elementos dessa, digamos assim, espécie. Certo? Então, cada espécie se produz dentro de um espaço vetorial. Certo? Então, você tem esse espaço vetorial e existe, para você criar novos elementos, você seleciona e cruza, ou produz novos elementos, através do que se chama operador genético. Né? Aqui estamos no operador genético. Você tem dois elementos A e B. Aqui eu tenho os quadrados, seriam os cromossomas, que são elementos binários que dão esses números aí. Certo? Então você tem o indivíduo A com 3 cromossomos, o indivíduo B com 3, e os equivalentes analógicos dos dígitos dos cromossomos desses valores aí. Faz o crossing over, que é um operador genético, né? E produz um outro elemento. E a partir daí você pega esse elemento e testa ele. Se ele for menor, ele preserva. Se não for, descarta. E assim você vai fazendo o processo de seleção e cruzamento. Você note que o crossover, que da biologia usa o termo crossing over, né? É o único elemento, muito operador genético que eu conheço para a biologia. Certo? Você faz assim. Ou seja, o crossover não consegue alterar, por exemplo, dentro dos cromossomas, dentro dos genes. Né? Okay? Já no modelo de computador, você pode ter um monte de operador genético de qualquer que você imagine. Certo? Você pode fazer crossover com 3 elementos, 4 elementos, assexuado, multissexuado. Não tem limites. Você pode criar os seus operadores genéticos à vontade. Uma condição que é necessária é que a operação se dá sempre dentro do mesmo espaço vetorial, do mesmo campo, né? Do mesmo campo de espaço vetorial do espaço vetorial dos genes, né? Certo? Seria possível, por exemplo, você produzir um elemento fora desse espaço? Bom, segundo o nosso amigo Wendel, não. Né? Se você produzir um novo elemento de uma espécie, que seria um espaço vetorial, e dessa produção você produzir um elemento que esteja fora desse espaço vetorial, segundo o Mendel, não dá certo, não. Certo? E isso aí não funciona muito bem.
tá? Porque você não tem elementos para você saber o que vai acontecer quando isso acontece. Apesar dos algoritmos genéticos de computadores serem mais flexíveis, isso produzir espécie, origem das espécies, não vai dar certo aqui não, certo? E também não dá certo no outro lado. Okay? Então, o algoritmo genético funciona muito bem na parte de seleção e cruzamento. Ou seja, você consegue, de um conjunto de elementos de uma espécie, né, você escolher os menores e você modificar atributos dentro dessa espécie, certo? Você consegue. E funciona muito bem, né, nesse aspecto. Ok? Bom, então, a partir do algoritmo genético, mesmo que tenha a limitação de não produzir uma nova espécie, a gente não está aqui para isso. Né? Não estamos querendo resolver o problema da humanidade. A gente quer resolver o problema de evoluir uma espécie dentro dela mesma. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho nossos automóveis. Peguei automóvel, que é muito interessante esse exemplo, que se você pegar um paleontólogo de outro planeta, de outra dimensão, e observar o nosso mundo, ele vai achar que os automóveis evoluem. Né? Aqui, ó, um automóvel pré-histórico, depois temos um automóvel nem tão pré-histórico. Né? Então, você acha que ele evoluiu. Certo? Vamos lá aqui. Bom, continuando a nossa evolução dos automóveis, né? E aqui temos aqui os anos 50, que para mim é a melhor época de estilo de automóveis, é anos 50. Isso aqui é um 300 SL 55. E temos aqui os 90. A partir dos anos 80, 90, anos 80, que é isso? Né? Aqui os anos 90, a coisa muda muito. Né? Vamos ver aqui como é que fica a evolução dos automóveis. Na atualidade, aqui ó, nós temos 2000 e 2020. Né? Eu acrescentei aqui no 2020 um modelo chinês, afinal de contas, já estamos na atualidade. Né? Certo? Então, o nosso objetivo, felizmente, é você fazer evolução dentro de uma mesma espécie. E aí funciona, porque é um modelo de seleção e cruzamento tranquilo. Não tem criação, geração de espécie, não tem origem da espécie nenhuma. Aquilo é tudo lero. Okay? Então vamos ver aqui depois. Pouco depois do algoritmo genético surgiu a programação genética. Ela é uma extensão e aplicação do algoritmo genético a programas. Então, os elementos da população são programas. E aí dá uma ideia da evolução genética biológica, né? Porque o genoma são programas. Né? Você tem a modificação dos genes, que são, na verdade, programas. Okay? Então, por exemplo, aqui, ó, só que como é que fica isso na programação genética? Porque como é que você vai usar o método de seleção e cruzamento e analisar até que dá, você usar uma função objetiva para analisar cada uma. Mas como é que você vai modificar isso aí? É meio complicado. Tem jeito, né? Então, a programação genética, ou também chamada computação evolucionária, é uma ponto nova de pesquisa que está tendo muito êxito em algumas aplicações. Então, árvores binárias é uma maneira de você conseguir computação evolucionária. Então, por exemplo, você representa parte de programa com uma árvore binária. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma operação. Né? E vai construindo, modificando esse programa dinamicamente. Né? E consegue. Então, essa é a facilidade da programação funcional do sistema Lisp, que permite você usar a programação funcional e o algoritmo genético, porque com o algoritmo genético você consegue alterar qualquer um elemento desse aí. Então vamos ver aqui como funciona a programação genética e o uso com árvores binárias. Então o genoma, ou seja, o conjunto da espécie é tratado com elementos funcionais. O que são elementos funcionais? Funções construtoras e argumentos. Por exemplo, casa.
Você quer construir uma casa, a função construtora, casa e madeira e tijolo são elementos. Medidas são medidas mesmo. Né? Em termos de árvore binária, é algo assim. Esse conceito pode ser implementado em linguagens que trabalham com processamento de árvores. Então, vamos ver a programação genética, uma aplicação, por exemplo, em biologia. Então, você tem uma perna, que é uma função construtora, cujos elementos junta, braço, e tem elementos CJ, NJ e NP. Perna, junta e braço são as funções construtoras. O XJ é o comprimento do braço, e menor ou igual que NJ. E NP e NJ são o número de juntas e de pernas. Com isso você consegue construir uma diversidade bastante grande de elementos do tipo perna. Note que como você pode mudar todos os elementos, não só os dados, você pode, por exemplo, usar vários tipos de juntas, não uma só. Vários tipos de pernas. A função construtora pode mudar também, não só os dados. Ok? Então vamos ver aqui mais alguns exemplos. Então, vamos ver como é que foi a programação genética usando árvores binárias. Então, a árvore da perna. Inicialmente você tem o braço, como uma medida. Depois você tem a junta, com um determinado número de juntas. E, finalmente, você tem a perna com um determinado número de pernas. Aqui eu fiz exemplo bottom-up, ou seja, a partir do menor para o maior. Okay? Biologicamente isso é meio complicado, mas em termos computacionais é possível. Bom, então, no caso da nossa árvore, todos os elementos podem ser substituídos durante o processo. Se você faz de um jeito, você pode modificar à vontade. Então, por exemplo, junta. Coloquei lá naquela árvore junta, que é uma conexão. Né? Então, ela pode ser substituída posterior, por exemplo, uma junta de um eixo, que é o tipo cotovelo, a mais simples. Uma junta de dois eixos, que é o tipo remada, né? Que é o ombro, né? Faz esse tipo de junta. O tipo de junta eixo Z, que é o tipo torque, por exemplo, a junta que existe no antebraço, né? Que ela faz uma torção. Ok? Então você pode mudar essa junta depois. Então é construção bottom-up. Vamos construir um animal aqui. É claro que na natureza você não tem esse tipo de construção. Porque, por exemplo, imagina, você construir a perna para depois colocar ela no tronco. Não dá, né? Porque você tem, na natureza não acontece isso, criar perna e colocá-la no tronco. Então você tem aqui, este é o método bottom-up. Não funciona na natureza, não é assim, né? Então você tem aqui a perna, depois acrescenta o tronco. Não vai funcionar porque na natureza. Mas em computador dá para fazer. Você pode programar a perna e deixá-la guardada ali. Você pode trocar depois, certo? Porque no computador permite muito mais recursos. Construção top-down. Como o método bottom-up não existe na natureza, vamos mostrar aqui como funcionaria o top-down. Né? Então, nesse caso, você parte do maior para o menor. Então, você começa, por exemplo, com o tronco. Aí, no tronco, depois você põe a cabeça. Porque o tronco, você precisa de um tronco para colocar uma cabeça. Né? Depois você coloca pernas, e assim sucessivamente. Certo? Esse é o método mais natural que existe, né? Na natureza. Não é necessário para a gente fazer esse método no computador. A gente pode fazer os dois. Né? Exemplo da natureza, por exemplo, um artrópode, que são insetos articulados. Isso também vale para vertebrado, tá, gente? Né? Os invertebrados eu não gostei muito. Vamos falar do artrópode. O artrópode mais simples que eu conheço, não conheço muito deles, não é bem a minha praia. Mas vamos ver, por exemplo, o miriápode. O miriápode é um artrópode bem rudimentar. Né? Então é aquele, por exemplo, o lacraia, o emboá, ou seja, um monte de perninhas e um monte de segmentos. Né? Então, como é que seria a construção do miriápode usando o programa funcional? Então, aqui eu coloquei a palavra
construtora miriápode, que não, na verdade não constrói nada, quem vai construir é o body, né? Então a função body já é uma função construtora. E o que tem no miriápode? Tem 3 tipos de segmentos. Tem o segmento cabeça, que segue, segmento, e cabeça, que é uma cabeça. Tá? Então cabeça é uma função construtora, que vale para miriápode. Né? Aí você pode colocar depois da cabeça olhos, antena, boca, etc. Então tem o segmento cabeça. Depois do segmento cabeça, tem um monte de segmento aqui. Tem o segmento com NS, quer dizer, número de segmentos. E são segmentos que contêm pernas. O segmento é aquela bolinha, um cilindro, onde se coloca as perninhas, né? Certo? Então, essa perna desse segmento perna tem a junta de uma junta só. Essa junta é uma junta tipo remada, que é um braço, né? Um braço de comprimento X. E tem 2 pernas, certo? Eu coloquei 2 P, quer dizer, P de pares, porque tem miriápode com um par de patas e tem miriápode com 2 pares de patas. Tá? Mas é opcional, né? Esses são constantes. E no final deste segmento, você tem o segmento terminal, onde você vai ter o obduto, cloaca, alguns tem os espinhos, etc. Mas terminal. Então, são 3 tipos de segmento, tudo parecido, né? E são cilindros com coisas. Então, é bem simples o miriápode. Vamos ver como é que fica a programação em termos de árvores. Certo? Componentes. Aqui você tem a cabeça. A cabeça é uma função única. Eu poderia depois expandir isso. A cabeça. Só tem uma cabeça, por isso que não tem número nenhum. Né? E o terminal também só tem um. Eu poderia colocar cabeça 1, mas não é necessário. Se não tem nada, então terminal. Depois temos as perninhas, né? Então as pernas aqui, ó. Cada perna do segmento que vai ser colocada no segmento perna, ela tem uma junta. Essa junta é uma junta de 2 eixos, né? Uma junta tipo remada, e um braço de comprimento X. Claro que você pode mudar depois o braço, para você botar um braço curvo. Lembre-se que a gente pode mudar essas funções. E tem 2 patas, ou 2 pares de patas. Isso varia, depende do tipo. Né? Você tem o lacraias com um par de patas e tem os emboás com 2 pares. Certo? Está aqui os componentes. E vamos agora à montagem. Vamos construir o nosso miriápode. Partimos do nosso body, que começa com A. Acrescentamos a cabeça, o segmento cabeça. Só tem um. Depois o segmento N, né? Certo? Não está representado aqui por falta de espaço, mas esse segmento ele tem N elementos. Ele se repete. E, finalmente, o segmento terminal. Então, isso aí seria a árvore binária equivalente àquele programa lá do nosso amigo Miriápolis, que o computador que entende linguagem funcional vai criar. Eu fiz um exemplo que cria um braço robótico preso num tronco. Depois eu vou mostrar esse vídeo, certo? Parece complicado essa árvore, né? O que é mais fácil? Você escreveu o programa, como foi mostrado ali no slide do programa, aquelas 4 linhas, ou escrever isso aqui. Bom, para os seres humanos é melhor escrever aquilo lá. Mas para o processador, o computador processar, esse aqui é melhor. Então você pode colocar por exemplo, no caso de um algoritmo genético evolucionário, você pode colocar vários tipos de segmento perna, vários tipos de cabeça e uma série de elementos, né, para você testar. É claro que você tem que colocar mais coisas aqui que eu não coloquei. Coloquei só a geometria. Mas você pode colocar, por exemplo, animadores. Eu tenho um exemplo com animadores. Né? Um exemplo não é de um inseto, mas é de um braço robô de 7 graus de liberdade preso a um tronco. Eu vou ver se eu pego esse vídeo e acrescento depois. Certo? Então, a ideia é essa. Vamos continuar mais depois. Ok?